Bom, gente, vamos para mais um conteúdo desse canal. E no vídeo de hoje eu vim dividir com vocês como que eu recomecei a minha vida depois do divórcio com o pai das minhas filhas, quando elas ainda eram pequenas, né? Quando elas ainda estavam na fralda. Muita gente me pergunta, Dani, como que você fez? Você não sentiu medo? Como que foi para você nessa jornada, essa trajetória, com tanta dificuldade, enfim? Como que você encontrou coragem para sair desse relacionamento com duas crianças pequenas e por aí vai? Então, nesse vídeo, eu vou dividir com vocês como que a Dani lá de trás pensava e como que foi todo esse processo. Bom, eu já contei para vocês, né, que eu fui casada com o pai das minhas filhas e quando eu decidi me separar, a Sophie tinha 4 meses, hoje ela tá com 12 anos, e a Carol ia fazer 3 anos. Elas têm uma diferença de 2 anos e meio, mais ou menos, uma da outra, que uma é de julho, a outra é de dezembro. E quando eu tomei essa decisão, eu não era dependente financeiramente dele. Eu fazia bolos, enrolava brigadeiro, fazia bolos de casamento, doces finos, alfajores. Então, eu tinha o meu próprio trabalho. Eu vim quebrar o meu negócio de confeitaria depois da separação. Então, eu acho que esse é um ponto muito importante, assim. Muitas pessoas, assim, muitas mulheres que eu converso e tal, elas falam, Dani, eu queria muito sair desse casamento, só que eu não tenho dinheiro. E tem muita gente, assim, que fala, porque tudo é dinheiro, não sei o quê, só pensa em dinheiro. Gente, sem dinheiro, a gente não faz nada, né? Então, por mais que eu respeite os movimentos de a mulher ficar em casa, da mulher cuidar da casa, da mulher se dedicar para a família, eu acho essa narrativa um pouco delicada, assim, porque eu já atendi tantas mulheres, por exemplo, na mentoria de YouTube ano passado, minha última mentoria, foi com uma mulher que se dedicou mais de 20 anos para um casamento e os filhos ficaram adultos, esse homem traiu, ela perdoou, continuou nessa relação. Nesse período, ela não desenvolveu nenhuma profissão, ela se dedicou integralmente para a família e quando ela se separou, ela estava ali com um pouco mais de 50 anos. O marido casou com outra, com pedido de casamento, com tudo que tinha direito, continuou no mesmo emprego, no mesmo trabalho. Eles venderam ali o apartamento, ela não sabia lidar com dinheiro, não sabia administrar dinheiro, foi usando uma parte do dinheiro sem entender, porque a gente precisa entender como lidar com o dinheiro. Os filhos cresceram, um saiu de casa e ela se viu ali, né, com mais de 50 anos, sem uma profissão, sem saber administrar dinheiro, sem um trabalho. Então, assim, é muito complicado essas narrativas, né? E aqui eu não tô nem falando de, bandeira feminista, não, mas assim, a gente olhar para a realidade, como de fato as coisas acontecem. Porque eu sinto que as mulheres, elas têm muito mais facilidade em abrir mão do trabalho, de abrir mão da própria vida, dos próprios sonhos, muito mais do que o homem. O homem, eu acho que ele é mais resistente a abrir mão de um futebol, abrir mão de um encontro com os amigos, abrir mão do trabalho, abrir mão de alguma coisa que ele gosta por conta da família, às vezes, até em prol da família, enquanto parece que é uma obrigação da mulher renunciar tudo por conta da família. E se ela não faz isso, nossa, ela é a rebelde, é a pior mulher do mundo. Então, essa questão do financeiro sempre foi muito importante para mim e já tive um período da minha vida que eu abri mão, assim, né? Caí ali não precisa trabalhar, mas eu vi que eu ia perdendo meu poder, minha independência, minha autonomia, ficar pedindo para alguém tudo é muito ruim. Então, quando eu escolhi me separar, quando eu escolhi sair dessa relação, eu tinha o meu negócio, e o meu negócio funcionava muito bem naquele período, assim. Então, esse foi um ponto que também me deu coragem para sair dessa relação. Eu não tinha rede de apoio, a Caroline, ela tinha vaga na creche, a Sophie não tinha vaga na creche, ela era bebezinha, ela ficava comigo. E quando a gente se separou, ele ainda ficou 3 meses em casa, no quarto de trás, que era uma casa que tinha 3 quartos. Nós morávamos de aluguel naquela época e o combinado era que eu ia ficar na casa e eu ia assumir, no caso,
a responsabilidade de pagar o aluguel e ficar com todas as despesas, e ele ia pagar a pensão das crianças. E assim foi. Ele ficou, acho que uns 2 meses, 3 meses ali, cada um no seu quarto, desde que eu decidi nos separar. A gente nunca mais teve uma recaída, a gente nunca deu um beijo, a gente nunca nada, assim, literalmente, nós nos separamos. E no início a nossa relação até que era bem amigável, assim. Eu não quis sair da cidade dele, porque eu já tinha abrido mão da minha cidade para ir morar na cidade dele, porque eu queria que as minhas filhas tivessem o pai presente. Eu achava que se eu fosse para outra cidade, ele podia dar uma desculpa de que não ia dar para buscar, ou que não ia dar para ver, ou que aconteceu algum imprevisto, e eu estando ali perto da casa dele, ali onde a gente morava, na mesma cidade, ele ia continuar vendo as crianças, e ali a gente combinou que ele iria pagar a pensão das crianças, e que a cada 13, 14 dias ele ia pegar elas no sábado e trazer elas no domingo. Era um final de semana sim, um final de semana não. Então ele pegava sábado, devolvia domingo, e às vezes, quando a gente morava lá, ele ia no meio da semana ver elas, mas não era assim com tanta frequência. Naquele momento, na minha cabeça, aquela relação para mim, ela já começou errado, né? Eu já contei aqui que eu e o pai das minhas filhas nós casamos porque eu engravidei numa segunda transa, nós não tínhamos amor, não éramos assim apaixonados um pelo outro. Foi muita irresponsabilidade mesmo que aconteceu a gravidez. E aí a gente tentou fazer essa família dar certo, mas não tinha assim aquele amor, assim, nós éramos pessoas muito diferentes. Esses dias eu falei até sobre a questão da separação da Thaís Carla, e ela comentou, ele quer ficar no sertão, ele quer ficar na vida no interior, e eu quero, né, uma vida ali, abraçar as oportunidades e viver uma vida mais agitada. Então essa era a principal diferença também de nós dois, assim. Ele sempre teve esse sonho de morar no interior, de pescar o próprio peixe. Eu até já fiz esses programas de sair para pescar com ele na época e tal. Só que, gente, eu nunca gostei da vida do interior. Eu sempre gostei da vida da cidade. Talvez quando eu ficar mais velha, eu vá gostar da ideia de morar no campo, mas eu sou muito fresca, eu não gosto de pernilongo. E olha, eu amo o silêncio da vida do campo, assim, mas eu não gosto muito dessa coisa, não. De vez em quando eu gosto, tipo, eu vou na praia e tal, mas eu amo cidade, eu amo shopping, eu amo ter farmácia aqui pertinho, eu amo ir num teatro. Inclusive, hoje comprei o ingresso de um negócio para ir num teatro, num espetáculo lá. Então, assim, eu gosto de movimento e tal. E ele é da calmaria, então ele já começa aí. Então, nós tínhamos pensamentos muito diferentes, assim. Ele também gostava da ideia da mulher em casa, da mulher submissa, da mulher que cuida do lar, enquanto ele trabalha e por aí vai. E vocês sabem o quanto a independência ela é importante para mim, né? Eu não saí de casa para casar, né? Eu não saí de casa assim, tô esperando alguém me pedir em casamento para me tirar da casa da minha avó. Não, eu saí de casa para morar sozinha, trabalhava no supermercado, pagava meu aluguel. Então eu sempre tive essa necessidade de ser independente, de comprar as minhas coisas, de ter dinheiro para comprar minhas roupas, para comprar o que eu queria, comprar meu cigarro, porque eu fui fumante por muito tempo, para não ter que ouvir nada de ninguém, assim, do tipo, que você fuma, você compra meu cigarro, você compra minha bebida? Não, então não se mete na minha vida. Então acho que é um pouco disso, assim, eu não gostava muito de ouvir pitaco, e pra gente não ouvir pitaco, a gente tem que dar conta e sustentar ali os nossos próprios BOs, assim. E foi muito difícil, eu acho que eu nunca falei dessa fase, assim, porque por muito tempo, só de olhar pra foto das minhas filhas pequenas, eu chorava muito. Porque depois da separação, a Caroline teve um problema de ouvido, ela teve que fazer uma cirurgia nos 2 ouvidos e no nariz, e nós escolhemos, né, fazer aquela cirurgia particular. Então ele pagou a metade da cirurgia, eu paguei a outra metade da cirurgia com o dinheiro da confeitaria. Então eu tinha muitos pedidos, eu tinha agenda fechada já para 3 meses para frente, eu vivia fazendo cursos de confeitaria. Então assim, era um negócio que funcionava muito bem, mas eu trabalhava muito, 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 botava minhas filhas no carro e, quando nós nos separamos, ele levou o carro, e eu fiquei sem carro para fazer a entrega de doces, porque eu já era confeiteira quando nós éramos casados e eu usava o carro para entregar. Só que quando eu comecei na confeitaria, nós não tínhamos carro. Então eu comecei a fazer doces e eu falava, olha, eu não tenho entrega. No caso, a pessoa tinha que ir lá buscar o doce. Então por muito tempo as pessoas iam buscar o doce. Até que, enfim, né, a Sofia ia nascer e tal, não, vamos ter um carro, né, com uma bebezinha, uma criança pequena, enfim, nós precisamos de um carro.
E aí compramos um carro. E aí na separação, ele ficou com o carro e eu fiquei sem carro. E aí, o que que aconteceu? Um tio dele se ofereceu para fazer as entregas de doce para mim, porque sabia que era meu negócio, enfim. Então eu botava gasolina, dava um dinheiro ali para ele e ele ia fazer essas entregas e algumas pessoas elas iam buscar os doces lá em casa. E aí foi assim até eu conseguir comprar o meu próprio carro. Depois eu consegui comprar meu carro, mas não foi uma coisa muito rápida assim que eu logo comprei um carro. Beleza. E aí, quando ele foi embora de casa, para mim foi um alívio. Essa foi uma separação assim que em nenhum momento eu me arrependi, nem quando eu quebrei o meu negócio de confeitaria, né? Eu contei para vocês que depois de um tempo eu comecei a trabalhar muito para dar conta das coisas e também porque eu tinha uma compulsão muito grande por compra. Eu fazia muita dívida, comprava muita coisa parcelado, muita coisa prestação. E para dar conta dessas contas, eu tive que trabalhar mais. E aí, com duas crianças pequenas na fralda, ali foi um pouco desafiador e eu acabei comprometendo a saúde do meu corpo, assim. Então, eu comecei a virar à noite trabalhando, comecei a acordar 2, 3 horas da manhã para fazer doce, para criar doce. Parei de comer no horário, parei de tomar água na quantidade certa, enfim, fui ficando cada vez mais doente, debilitada mesmo, fisicamente falando. Passei por psiquiatra, tive que tomar remédio controlado, andava com bilhete na bolsa, porque eu tinha crises de pânico, então tinha que colocar um remédio ali embaixo da minha língua para essas crises serem mais controladas. Eu perdi o movimento do pescoço para baixo. Era uma função, assim. Mas mesmo assim, mesmo naquela fase que eu quebrei o negócio, eu não pensava em voltar. Porque na minha cabeça, tipo, eu nunca busquei esse homem salvador. Eu nunca busquei um homem para me sustentar. Eu nunca. Então, ele, porque geralmente, por exemplo, assim, quando eu era dependente de empréstimo, toda vez que eu passava por um perrengue, qual era o caminho que a minha cabeça sempre percorria? Preciso conseguir um empréstimo, ou preciso que alguém tire um empréstimo para mim. Então, por muito tempo, esse foi o caminho neural que a minha cabeça fez quando eu passava por um perrengue financeiro. Procurar um empréstimo. Mas eu nunca pensei que a minha cabeça nunca percorreu o caminho de preciso de um homem para me sustentar, preciso de um homem para cuidar de mim, preciso de um homem para comprar as coisas ou para me dar ou para realizar os meus sonhos. Isso foi uma coisa que a minha cabeça nunca pensou. Então, por isso que quando eu passei por aquele perrengue, em nenhum momento eu pensei, eu vou voltar para minha vida, para não passar tanto perrengue. Isso nunca foi uma opção na minha cabeça. Então, quando eu comecei a quebrar o negócio da confeitaria e que eu comecei a passar muita dificuldade financeira depois do divórcio, eu tinha também uma certeza que ninguém morre de perrengue, né, gente? E uma coisa que eu vejo muito, assim, nas mulheres que eu já atendi, é que elas têm uma dificuldade da ideia de descer o padrão de vida. Do tipo assim, poxa, eu vou ter que viver com menos. Eu vou ter que... vou ter que ter controle financeiro, vou ter que ter responsabilidade, vou ter que pensar nessa questão financeira. Então, muitas mulheres às vezes evitam se separar justamente por conta dessa questão do descer o padrão. Então, ali, claro que eu não queria passar por aquele perrengue, assim, eu me sentia muito mal, porque eu tinha um ego bem... Eu tenho um ego bem elevado, mas era muito pior. E naquela época, quando eu me separei, eu queria mostrar que eu dava conta. Eu queria mostrar que eu era mulher fodona, que tinha conseguido dar conta com 2 filhas, e minha cara foi arrastada no asfalto, né? Então ele soube de todo o perrengue que eu passei, assim, dos cancelamentos, da dificuldade e da doação. Então, assim, ele viu toda a dificuldade que eu passei com as crianças. A mãe dele também se ofereceu, Dani, vem pra cá, passa uns dias aqui para te conseguir se recuperar disso tudo e tal, deixa que eu fico com as meninas para te poder se cuidar enquanto tu resolve a tua vida. Então, assim, ele viu todo a minha queda, né? Mas eu acho que é isso, é aquilo que eu falo. Eu me lembro que quando eu fiz os vídeos do divórcio do meu ex-marido, do meu último casamento, e muita gente falou assim, nossa,
ele vai te ver chorando, mulher, que vergonha. Essa vergonha da pessoa que tem um orgulho de querer mostrar que tá sempre por cima. Mas enquanto a gente não admite também naquilo que a gente não é boa, os nossos fracassos, que não é nenhum tipo de vergonha, a gente nunca consegue transcender aquilo e a gente nunca consegue melhorar, né? Então, o que que eu fiz? Eu aceitei que eu tinha caído, eu aceitei que eu estava vivendo um período de escassez, eu aceitei, mesmo com muita vergonha, as doações que eu recebi nesse período, que foi bem difícil para mim, porque eu não imaginei que ia quebrar. Quando eu decidi me separar, a minha vida estava boa, eu estava dando conta da minha vida, eu pagava as coisas, tudo. Só que depois, né, eu acabei tendo um problema no meu trabalho e realmente o negócio desandou. A Sofia não tinha vaga na creche, eu não tinha, tipo, mãe, irmã, ninguém para contar. Meu pai é um presidiário, fui criada pela minha avó não mora em Santa Catarina já há mais de 10 anos, ela mora em Rio Grande do Sul. Então eu me vi ali sozinha, tendo que lidar com aquilo. Aí a madrinha da Sofia, ela me mandava R$ 200 para ajudar. E eu me lembro até hoje, assim, o dia que eu falei para ela assim, Ju, a partir de agora não precisa mais me mandar esse dinheiro, tá? Porque eu já consigo lidar com as minhas coisas. Ela, meu, que coisa boa, que notícia boa, ela ficou tão feliz, assim. E eu também fiquei feliz comigo, assim, porque eu poderia ficar recebendo aquele dinheiro e quando eu vi, não, eu não preciso mais dessa ajuda, né? Eu vou dizer para ela, enfim, que ela não precisa mais me ajudar. Então, assim, foi muito difícil. O dinheiro da pensão, basicamente, eu usava para comprar fralda, leite, mucilon, mas aí tinha muita coisa. E eu acho que o ponto ali de não querer voltar e continuar até conseguir me levantar daquela situação foi saber que eu não ia morrer de perrengue. Eu não sei porquê, mas quando eu passo por um momento muito difícil, eu sempre tento lembrar de outros momentos muito difíceis da minha vida que eu consegui superar, né? Tipo, quando a minha primeira filha faleceu, quando a Alexia morreu, eu achei que eu nunca mais ia voltar a sorrir de novo, assim, que eu nunca mais ia voltar a viver. Quando eu me vi, assim, dormindo numa calçada e querendo viver como uma andarilha, pedindo coisa na rua, sem ninguém me cobrando, que eu tinha que ser forte, que eu tinha que superar, que eu tinha que conseguir, que a minha filha queria que eu tivesse bem e tal. Só que quando você tá passando você tá no olho do furacão ali, que você tá num momento de muita dor, eu fiquei tão fora, eu dava dinheiro na rua para as pessoas, sabe? E quando eu me vi ali, eu disse, cara, quem a gente é num momento de dor, assim, né? E aquele momento, ele parece que ele nunca vai passar, você parece que você nunca mais vai conseguir se levantar, você parece que nunca mais o sol vai nascer na sua vida, parece que a vida vai ser sempre aquilo, que vai ser cinza. Então, quando eu tô passando por um momento de dificuldade, eu tento lembrar que eu já passei por muita dificuldade, sabe? Eu acho que eu já passei por tanta coisa dolorosa e isso me faz lembrar a força que continua aqui dentro de mim. Porque se eu conseguir transcender um momento de dor, essa força tá aqui, ela continua aqui. E essa situação que eu tô vivendo, ela vai passar. E se eu correr dela, se eu recuar, eu nunca vou aprender o que aquela situação poderia me ensinar. E eu sempre acho que a dificuldade que a gente vive, a dor que a gente vive, ela é uma pepita de ouro, assim, porque eu acho que tem tanto aprendizado no momento de dificuldade. Então, o que que eu fiz? Eu aceitei que a minha vida tinha desmoronado. Fui morar ali no porão com as minhas duas crianças, consegui um porão na casa de uma senhora, que era embaixo da casa dela, com um aluguel bem barato, eu nem tinha mais nome limpo, não tinha mais nada naquela época. E aceitei que, assim, só por hoje nós temos o que comer, então vamos olhar para o hoje, vamos viver o hoje, ninguém passou fome, assim, sempre teve tudo, só não tinha luxo, não tinha dinheiro sobrando, não tinha muita dívida, só que ninguém morre disso. Então, eu abracei cada dia e todo dia eu tentava fazer que fosse melhor. Eu pintava com as minhas filhas, mesmo no meio daquela loucura toda que eu estava vivendo, de gente cobrando, enfim. Eu contava histórias todas as noites antes delas dormirem. Nós contávamos histórias, ouvia, dançava lá, galinha pintadinha. Eu tentava fazer o melhor que eu podia com aquilo que eu tinha. E naquele momento foi muito importante para mim, para eu descer um pouco do meu pedestal,
para eu quebrar um pouco o meu orgulho, porque eu era muito orgulhosa, assim, eu gostava muito de não pedir nada para ninguém. Eu queria ser, sempre gostei da ideia de ser autossuficiente, assim. E ali eu era obrigada a receber ajuda. Eu fui obrigada a receber ajuda ou as minhas filhas iam passar dificuldade. Então foi muito importante para eu receber ajuda das pessoas que estavam ali dispostas a me ajudar. Minha avó também mandava dinheiro ali, acho que 200 ou 300 reais todo mês para me ajudar. Foi ali que eu comecei também na internet. Então, eu também acho que se eu recuasse e ficasse naquele casamento, porque eu já pensava em vir para o YouTube. Eu me lembro que uma vez eu falei para ele que eu queria ir para o YouTube, ele falou: aí tu vai ter que escolher, né? Ou o casamento ou a internet. E se tu tiver que escolher, o que tu vai escolher? E aí eu ficava sempre naquela, se eu vim pro YouTube eu vou perder, porque tinha um pouco de ciúme, um pouco de controle, tinha algumas coisas que não eram legais nessa relação. E aí, se eu tivesse recuado, eu ia ficar para sempre dependente, sabe? Eu acho que tudo aquilo que a gente tem medo de soltar, porque a gente depende, é uma muleta que nos impede de caminhar, que impede a gente de fortalecer o músculo das nossas pernas, o músculo da nossa autoconfiança. Então, assim, eu aceitei a minha dificuldade, vivi um dia de cada vez, sem luxo, parei de comprar coisas para mim, roupa, essas coisas que eu comprava. Aceitei as doações que vieram naquele período de falta, de dificuldade, mas voltar para o casamento não era uma opção. E todo o tempo que eu tinha, minhas filhas eram muito disciplinadas, assim, então elas sempre foram muito obedientes desde muito pequena. Então, dava 8 horas, vão dormir, é hora de dormir. Elas dormiam no quarto delas. Nesse porão tinha um quartinho bem pequenininho, assim, que dava para botar as caminhas delas. Elas dormiam no quarto delas. Quando eu era casada, elas também dormiam sozinhas no quarto delas. Eu já eduquei elas desde muito nova para isso, assim. Elas iam dormir, eu ia estudar, eu ia assistir vídeo. Eu ficava o tempo todo buscando um jeito de fazer o meu negócio dar certo, de conseguir fazer dinheiro, testava produto digital, criava produto digital, e eu sinto que esse período de dificuldade, quando a água bate na bunda, eu acho que a gente tem mais ação, mais força de vontade para agir do que quando a gente está num lugar morno ou quando a gente tem uma muleta para contar. Eu acho que eu cresci muito mais com esse perrengue, com 2 crianças, porque eram minha responsabilidade cuidar delas, né? Carol morou comigo até os 10 anos, hoje elas moram com o pai, mas até os 10 anos da Carol, ela morou comigo todos os dias e eu tava ali, tarefa, contando história, jogando Uno, enfim, ajudando a fazer tarefa, almoço, lavando roupa e vivendo a rotina de mãe normal. A Sofia tinha 7 anos quando ela foi para 8, então também ali já estava grandinha, mas quando nos separamos, Sofia tinha 4 meses, ela era muito pequenininha, assim. E eu acho que foi fundamental aceitar a viver com pouco e saber que aquilo era temporário. E eu sabia que era temporário, não porque eu achava que alguém ia mudar minha vida, porque eu sabia que eu ia encontrar um caminho para prosperar. Eu ia encontrar um caminho, porque se tinha gente prosperando, se tinha gente mudando de vida, se tinha gente ganhando dinheiro na internet, eu disse, cara, eu vou encontrar um jeito de fazer isso aqui dar certo. Então eu também me apego muito na minha história, porque quando eu comecei na confeitaria, eu não era confeiteira. Eu nunca tinha enrolado um brigadeiro na minha vida, nem para festinha, porque eu não fazia festinha. Minhas filhas não tiveram festinha de aniversário, porque era aquele perrengue todo, só tiveram de 1 aninho, depois não tiveram mais. Então, assim, elas não ganhavam presente, nada, então eu também não tinha festa na minha casa de aniversário, então eu não era uma pessoa que enrolava, eu não sabia enrolar brigadeiro. Tanto que quando eu comecei a fazer doce, no começo, a minha geladeira era cheia de panela, porque eu não sabia nem o ponto do brigadeiro, mas a gente começa, depois a gente melhora. Então, o que eu fiz? Eu peguei uma receita no YouTube, porque eu não tinha dinheiro para fazer um curso. Eu tinha um fogão que funcionava 2 bocas só. Eu não tinha carro para fazer entrega, para fazer, para entregar os doces. Eu não tinha, como eu disse, dinheiro para fazer um curso de confeitaria. E eu tinha uma filha pequena, que era a Carol. A Sofia, eu não tinha Sofia ainda. E eu precisava de dinheiro. Precisava fazer dinheiro com uma criança em casa. Como que faz dinheiro com uma criança em casa? Não sei, vou pensar em alguma coisa que as pessoas precisem, porque dinheiro é troca. A gente faz alguma coisa que alguém precisa, a gente entrega algo que alguém precisa e é isso. Fui lá, fiz umas fotos, coloquei no Facebook os meus brigadeiros,
que eu peguei a receita na internet, comprei leite condensado, fazia com Nescau ainda naquela época, margarina Qualy. Fui num negócio de doce, comprei umas forminhas bem bonitinhas, fiz umas fotinhos, liguei para uma gráfica, perguntei quanto que era para fazer um panfleto, 100 panfletos, criei o nome, era Docinhos da Dani, na época, e aí ele fez um panfleto lá com docinhos, com o meu número de celular, botei minha filha no carrinho, saí com ela no carrinho e comecei a pegar aquele panfleto e colocar na caixinha dos correios das casas. Aí, perto de onde eu morava, tinha um condomínio de luxo. E aí eu fui ali na guarita do condomínio, que era um condomínio de casas, assim, tinha várias ruas. Aí eu perguntei pro moço ali, pro segurança, sei lá, porteiro, se ele deixava eu entrar no condomínio para eu colocar os panfletos dos meus docinhos na caixinha do correio, porque eu precisava de clientes, né? E foi assim que eu comecei o meu negócio, ia dizendo, olha, não tem entrega e tem que vir buscar, e as pessoas começaram a vir buscar. Eu fiz parceria com um negócio lá que na época se chamava Groupon, que você vendia uns kits e aí eles davam um cupom de 50% de desconto, enfim, e aí a pessoa contratava, era mais barato, ganhava bem pouquinho, mas eu pensava assim, primeiro eu preciso ter cliente, depois que eu tiver cliente pagando, a pessoa gostar do meu doce, a pessoa que contratou para o aniversário, depois ela contrata para a comunhão, para o batizado, ela vai contratar docinho para o aniversário da mãe, do pai, do irmão, do papagaio, do periquito. Então, eu só preciso primeiro começar a viver a rotina da confeiteira. Depois, eu vou melhorando e vou escalando esse negócio. Então, foi assim que eu comecei a fazer doce. Então, naquele momento que eu estava passando por aquela crise ali e aquela queda de eu não ter nada, eu acho que eu funciono bem na crise também, né? Escorpião tem isso, né? Eu e meu stick de cabelo. Gente do céu, tô aqui experimentando coisas novas, mas eu tô gostando. Então, eu funciono muito bem na crise e eu já tive momentos de muita crise na minha vida. Então, nesses períodos de dificuldade, eu sempre penso, qual foi o outro momento que eu estive nesse lugar? Para eu não entrar em pânico, porque no fundo, cara, no fundo sempre dá certo. Sempre dá certo. E se a gente quiser encontrar um caminho para fazer dar certo, a gente consegue encontrar. E aí, a minha rotina com a confeitaria foi uma inspiração para mim, porque logo depois eu comecei a ter meus primeiros clientes, com os meus primeiros dinheiros da confeitaria. Eu comecei a fazer cursos de confeiteira, me tornei uma excelente confeiteira, fiz cursos de doces finos, de brigadeiro gourmet, de nugget cake, de cake pops, ia para Floripa fazer curso, porque naquela época nem existia esse rolê online, né? Era curso presencial, então fui para Floripa fazer curso de bolo pelado, na minha cidade, né, na cidade que eu morava, também fazia cursos presenciais, tipo à tarde, no meio da semana, testava muito ingrediente, participei de feiras, né, passei na televisão, tipo, até eu morro de vergonha daquela entrevista, mas tem uma entrevista que eu dei, aí eu toda envergonhada, nossa, eu era muito, 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 muito envergonhada, dá pra ver, eu vou ver se eu boto aqui se eu tiver coragem, né, eu ficava muito envergonhada, assim, e eu ainda tava com cabelo natural, porque eu já passei pela transição um tempo, e cheguei a participar de uma feira de noivas muito grande, então, só que eu comecei com um fogão que funcionava 2 bocas, com a minha filha no carrinho, entregando panfleto na casa dos outros, eu não comecei grande, entende? Então, eu acho que eu sei o que é começar pequeno, eu sei o que é começar de baixo, apesar de eu ter o ego muito grande, e apesar de eu ter muita mania de grandeza, e de querer coisas muito elevadas, e maiores, e ousadas, eu sei começar de baixo, e eu sei não pular etapas, entende? E eu sei investir em conhecimento, porque tudo que a gente investe na gente, a gente melhora, e quanto mais a gente melhora, mais a gente vale, né? Então, na confeitaria foi assim, então eu disse, bom, vai ser isso aí, aqui na internet foi a mesma história, não tenho dinheiro para comprar curso, quando eu comecei lá, por causa, né, de quebrar a confeitaria, não tenho dinheiro para comprar curso, não tenho dinheiro, só que eu tenho tempo, e esse tempo que eu tenho, eu vou me dedicar a fazer isso aqui dar certo. E lá atrás eu tinha uma vantagem também. O YouTube não tinha requisitos de monetização, então todo vídeo ele já era monetizado, mas no começo ninguém me assistia. No começo até fiz um e-book de confeitaria, mas eu fiz uma venda ou 2, não me lembro. Então eu tentava de várias formas, assim, fazer dinheiro na internet e quando começou a vir os primeiros dinheiros, claro que primeiro para comida ali, né, a base de casa, mas nada de esbanjar muita coisa. E aí depois eu fui investindo em curso, fui investindo em conhecimento, fui comprando produtos, fui testando muita coisa. Eu sempre estava em movimento, eu sempre estava testando, eu sempre estava fazendo. Para quê? Porque eu precisava
sair daquele lugar. E para as pessoas que estavam me cobrando, eu dizia, olha, não tem dinheiro para pagar. Quando eu puder, eu vou pagar. Não adianta eu dizer para você vir dia 5, porque eu vou ficar ansiosa, porque eu sei que dia 5 eu não vou ter dinheiro. Então, assim, mas eu garanto que eu vou resolver essa situação assim que eu puder. Então, eu fui falando para as pessoas, né, das pessoas que eu estava devendo, que eu queria resolver, que eu tinha feito escolhas ruins para minha vida e que aquelas escolhas ruins tinham me levado para aquela situação de muita falta, de muita escassez, mas que eu ia aprender e que eu ia me esforçar e que eu ia resolver aquilo ali. E foi o que eu fiz. Então, não foi rápido, e esse eu acho que foi um outro ponto, assim, eu entender que eu estava num buraco muito fundo, e que eu não tinha que ficar querendo me aparecer e mostrar para ninguém que eu tava bem, que era meu objetivo quando eu me separei, mostrar que eu tinha dado conta, porque eu gostava de dizer que eu era a mulher super, a heroína, a mulher apanha, a cuidadora, a que dá conta, a fodona, eu digo, eu não quero ser nada disso mais. Então, assim, saber que eu não tinha que mostrar, eu tinha que viver para mim, para minha vida, para minhas filhas, pra gente ficar bem. E foi isso, gente, foi todos os dias me dedicando na internet, assistindo aula gratuita, aplicando tudo que eu aprendia, porque o conhecimento não muda a vida de ninguém, né? Eu falo muito isso. Você pode saber o que deixa a sua barriga de tanquinho, você pode saber o que você tem que comer para emagrecer. Se você não comeu, se você não for no aparelho, o conhecimento não muda a vida de ninguém. O que muda a vida é o conhecimento aplicado, né? Fui trabalhando minhas crenças, ia fazendo Ho'oponopono, meditação guiada, reprogramação mental, ficava visualizando coisa boa, tentava não focar nas coisas ruins. Todo dia eu procurava agradecer. Só por hoje a gente tem água quente, a gente tem cobertor, a gente tem um lugar para morar. Que bom que eu consegui um lugar para morar mesmo com o nome sujo. Tentava exercitar a gratidão, assim, de olhar que tinha coisa boa, que eu ainda tinha coisa boa para agradecer. Agradeci que as minhas filhas estavam com saúde, porque quando a Caroline nasceu, ela vivia internada, vivia no hospital com questão de pulmão e tosse. Sophie nasceu prematura, fiquei uma semana indo para o hospital todo dia com a barriga cheia de ponto para ela se recuperar, assim, porque ela nasceu com uma nota 1 de nascimento. Então, assim, eu tava naquela situação, mas as minhas filhas estavam com saúde. Eu tentava não descontar nelas o que eu tava vivendo. Tentei, tipo, contar história, tentei ser a mãe que brinca, a mãe que dança, enquanto eu ia aplicando as coisas que eu aprendia na internet para fazer o negócio dar certo. Empilhava livros, né? Eu já contei para vocês, eu não tinha dinheiro nem para comprar um tripé. Então, como eu gostava muito de ler, eu empilhava livros, botava a câmera e gravava assim. Eu falava para dentro, eu era muito envergonhada porque eu não aparecia na confeitaria, eu só fazia foto dos meus doces, então eu não fazia vídeo assim, eu nem aparecia dizer, gente, hoje tem promoção. Não, eu não falava com ninguém na confeitaria, eu só mostrava meus docinhos, assim, eu não era essa pessoa que aparece, assim. Então eu fui aprendendo, porque eu acredito que tudo na vida a gente pode aprender. Como eu disse, eu não era confeiteira, eu me tornei confeiteira. E eu me tornei aprendendo confeitaria e aplicando e praticando. Tudo que a gente aprende e faz, a gente, né, o aprender é isso, né? Ouvir e fazer, porque só ouvir não quer dizer nada. E a mesma coisa, eu tinha certeza, disse, cara, eu não sei fazer isso aqui, eu nunca gravei um vídeo na vida, mas eu vou fazer e eu vou fazer até dar certo. E uma hora isso aqui vai ter que dar certo. Então foi assim que eu me recuperei, assim, cortei a ponte com a possibilidade de voltar. Em nenhum momento eu fiquei, se a gente voltar. Não ocupei a minha cabeça com a ideia de voltar naquela relação. Eu só pensava, eu preciso aprender a fazer dinheiro para conseguir sustentar de novo, porque eu já sei fazer isso, e esse é um ponto que eu acho que influencia também. Eu acho que para a mulher que nunca fez dinheiro, que nunca sustentou a própria casa, eu acho que é um pouco mais desafiador, porque a tua mente não tem esse caminho neural percorrido. Então, quando você nunca viveu aquilo, eu acho que é mais difícil de você acreditar, né? Então, eu acho que eu também tinha esse ponto, assim. Por muitas vezes, eu já sustentei a minha casa e a minha vida, né? Quando eu soube que eu tava grávida, que eu fui contar pro pai da Caroline, ele sumiu, ele não me viu grávida, né? Eu morava sozinha, eu montei o quarto todo da minha filha, comprei berço, e era lindo o quarto dela, mandei fazer várias bonecas de pano, cortina com móvel de boneca de pano, todo o meu dinheiro que eu ganhava trabalhando como telemarketing,
telemarketing, fala, operadora de telemarketing, era para montar o quarto da minha filha, era para fazer o chá de bebê dela. Eu fiz um chá de bebê para Caroline com mais de 100 pessoas, porque como eu disse para vocês, eu tinha muitos amigos, a minha vida era cheia de muita gente. Então o chá de bebê tinha muita gente. Eu ganhei muita fralda para Caroline, eu ganhei roupinha, ganhei babadeira, ganhei muita coisa. E eu fiz tudo sozinha, eu fiz todos os pratos do chá de bebê, o empadão, eu planejei os refrigerantes, eu comprei tudo sozinha, sem ajuda de ninguém, da minha avó, da minha mãe, do meu pai, de ninguém. Então, eu sempre tive dentro de mim essa coisa da independência, assim, eu sempre tive essa necessidade de caminhar com as minhas próprias pernas, eu sempre quis poder viver uma vida do meu jeito para que ninguém desse pitaco na minha vida, porque eu odeio pitaco, eu odeio alguém me dizer o que eu tenho que fazer. É muito difícil para mim ouvir os outros, é muito difícil para mim. Ai, porque, né, tanto que quando a minha avó veio agora, minhas filhas estavam aqui, né? E aí eu tenho um altar no meu quarto, o meu altar pessoal fica no meu quarto, e no meu altar tem várias coisas ali, né? Tem pimenta, tem sal grosso, tem vela e castiçal e tal. E aí minhas filhas assim, quando minha avó foi embora, minhas filhas assim, nossa, eu achei que a Bisa ia falar do teu altar, porque minha avó é católica, né? Aí eu assim, ué, falar por quê? Ela, não sei, porque não é a religião dela. Eu falei, oxi, mas aqui, ela tá da minha casa, eu pago todas as minhas contas, como que ela vai vir aqui e vai dar um pitaco de uma coisa que só diz respeito à minha vida? Não faz sentido isso. Então eu acho que eu tenho um pouco disso, e a minha avó jamais faria. Minha avó é super respeitosa, tanto que quando eu era adolescente ali, eu tinha um monte de bruxas lá, e o quarto era meu e dela, e ela nunca disse, você não pode. Não, ela sempre respeitou muito o outro, assim, eu acho que a minha avó é a minha referência de respeito, assim, ela tem as crenças dela, mas ela sabe deixar que cada um viva do jeito que acha que tem que viver, assim. E eu cresci muito desse lugar. Então, acho que pela minha avó ser essa mulher que sempre me deu muita liberdade, com 14 anos eu já saía e não tinha hora para voltar, ia para os pagodes, chegava de madrugada, ela me deu muita confiança e muita liberdade muito cedo. Eu acho que eu também tenho essa coisa com as pessoas também, de fazer o que quiser, de ser quem quiser. E aí eu acho que quando você tem o seu próprio dinheiro, o que a pessoa tá falando? Se a pessoa não paga tuas contas, se a pessoa não realiza os teus sonhos, se a pessoa não compra ali o que você consome. Então, eu acho que eu sempre quis a independência porque eu não gosto de ouvir pitaco. Eu gosto de viver a minha vida do meu jeito, entende? Então, como eu já tinha esse caminho neural percorrido de sair de casa com 18 anos, eu acho que ficou mais fácil para mim ter certeza que eu ia dar um jeito de sustentar minhas duas filhas e criar elas sem a necessidade de alguém ali para me salvar e por aí vai. Então, assim, não foi fácil. Foi um período que eu tive que quebrar bastante o meu orgulho, que eu que gosto, né, de eu dou conta de tudo sozinha. Eu não dava conta de tudo sozinha, eu precisei me abrir para receber ajuda e, enfim, recebi ajuda de outras pessoas, mas não recebi ajuda dessas pessoas para fazer essas pessoas de muleta, para ficar dependente delas o resto da vida. Eu recebi ajuda num período pontual que eu estava precisando de ajuda, até eu conseguir caminhar com as minhas próprias pernas e poder sustentar sozinha aí a minha própria vida, tá? Mas basicamente, assim, gente, não tinha um dia que eu não estava pensando em algo que eu pudesse ganhar dinheiro. Todos os dias eu estava ali pensando, o que eu posso fazer para ganhar dinheiro na internet? Eu criava mini site, eu usava a internet da vizinha de cima, e eu sou essa pessoa também, eu acho que isso me ajudou bastante. Eu sempre procuro uma solução. Esses dias uma seguidora comentou assim, nossa, Dani, eu lembro do período que tu foi morar num lugar que tu não tinha internet, e para te não parar de trabalhar, tu perguntou pra vizinha se tu podia usar a internet dela, tu sentava na frente da calçada da casa do apartamento dela com o notebook e tu usava a internet dela sentada na calçada da frente da casa dela, tipo, porque tu ia pra lá cedo porque ela tava dormindo ainda. E é exatamente assim, tipo,
eu sempre arrumo um jeito. Ah, eu não tenho isso aqui, beleza, então como que eu posso fazer isso aqui? Ah, eu preciso disso aqui, eu não tenho, como que eu posso fazer? Né? Tanto que quando eu comecei no YouTube, eu tinha um celular Samsung J7 viciado na bateria. Em nenhum momento eu pensei, ai, com quem que eu posso tirar um celular novo para começar na internet? Eu fiz com o que eu tinha, empilhando o livro com o celular que eu tinha, porque eu tinha 2 crianças para sustentar, que eu botei no mundo e que não pediram para nascer. Então, assim, era minha responsabilidade, como continua sendo até hoje, né? Eu tenho uma responsabilidade muito grande com minhas filhas, mesmo elas morando com o pai, né? Eu pago pensão, eu compro agora o óculos da Carol, foi 1.000 e pouco, eu que comprei o óculos dela, material escolar, passeio de escola, roupa, médico, é um monte de coisa, filho, né? Então, eu acho que quando você assume a responsabilidade da sua vida, não é minha responsabilidade comer, é minha responsabilidade comprar o que eu visto, é minha responsabilidade sustentar os filhos que eu coloquei no mundo. Eu acredito que tem muito poder na responsabilidade, sabe? Quando a gente sai da menina que procura um paizinho para sustentar a gente, ou para dar dinheiro para a gente, ou para se responsabilizar por coisas que são nossa responsabilidade, a gente tende a ficar mais mole, assim. E aí eu acho que eu bati no peito e digo, não, eu me botei nessa merda dessa situação, eu vou me tirar dessa situação. Mas eu nunca em nenhum momento eu me culpei, assim, eu tô passando por isso porque eu escolhi me separar. Não, eu passei por aquilo porque eu não soube administrar o meu negócio da confeitaria. Eu sei crescer, mas eu não sei sustentar o crescimento. Tanto que eu tô sempre construindo e destruindo castelos. Quando eu cresço, eu vou lá, boto tudo no chão. Por quê? Por conta, talvez, do trauma da confeitaria, de ter crescido e ter caído. Então, quando eu cresço, me dá um pânico. Aí, agora eu vou cair. Aí eu vou lá, desmorono e começo de novo para evitar que eu vá cair de novo. Então, eu fico sempre recomeçando, porque o começar é fácil para mim, crescer é fácil para mim. O desafio para mim é sustentar o crescimento. Então, eu acho que foi um pouco disso, assim, me apegar em dores que eu já vivi, que eu consegui superar, me apegar em coisas que eu consegui fazer, crescer e conquistar em outros momentos da vida, porque essa pessoa que você é, que passou por um desafio, né? Pessoas que passam aí por doenças, que passam por lutos, assim, bem desafiadores, pessoas que passam, às vezes, por um fim ou conseguem sair de um relacionamento abusivo. Cara, tem tanta coisa que você conseguiu passar ou fazer que quando você passa por uma situação de divórcio e que você aceita que talvez eu passar um perrengue e tal, você consegue acreditar que, cara, eu vou dar conta disso aqui. Você tem que confiar em você. Não, você dá conta disso aqui, garota. Não é possível. Essa situação não pode ser maior do que você. Você vai conseguir, você vai aprender o que for necessário aqui e você vai melhorar. Então, eu também aproveitei um pouco daquilo para me lapidar, né? Para melhorar algumas coisas que eu precisava melhorar. Uma pessoa muito legal, assim, para quem tá passando por esse processo e que também passou por essa jornada de descer bastante o padrão, foi a Michele Torrencilho. A história dela é muito legal, assim, inclusive ela me ajudou muito no meu período de divórcio, que eu tava com a cara no asfalto, quando as pessoas me perguntam como você conseguiu sair de um relacionamento com alguém que você amava tanto? Gente, eu já consegui superar a morte de uma filha, eu enterrei minha filha, né? Eu velei a minha filha num caixão. Como é que eu não vou conseguir sair de um relacionamento com um homem que eu amo? Imagina, né? A gente não morre de amor, a gente não morre de perrengue, a gente tem uma força dentro da gente muito maior do que a gente imagina. O problema é que a gente tem uma autoimagem de si muito pequena. Parece que a gente se vê pequena, pamonha, fraca, e nós não somos. E eu acho que é nesse momento de dificuldade que a gente conhece a nossa força, que a gente entende a força que a gente tem, sabe? E a Michele, quando ela se separou, ela morava numa casa enorme, com piscina, ar-condicionado, uma vida muito boa e muito confortável. E ela teve que descer o padrão, ela teve que morar numa casa menor, sem piscina, enfim, simples, sem quintal grande. E descer o padrão é muito desafiador. Pelo menos eu vejo as mulheres que eu atendo, quando se separam e elas descem o padrão, elas se sentem muito desconfortáveis com a ideia de viver com menos, porque é uma questão social também, né?
Só que se você conseguir lidar com os seus maiores medos, medos de se ver pedinte, medo de se ver precisando de ajuda, medo de descer o padrão, medo de não ter, eu acho que o medo da falta a gente transmuta não tendo medo. Cara, se faltar, não vai faltar, porque o universo é abundante, você vai passar numa árvore que vai ter uma fruta para você comer, alguém vai trazer, você vai pegar R$ 5, vai lá, compra um miojo, ninguém vai morrer se comer miojo um dia. E, cara, eu fiz tanta coisa, eu me lembro que um dia eu tinha arroz em casa, e eu tinha dois ovos, não, arroz não, não tinha arroz. Não tinha arroz e não tinha dinheiro para comprar arroz. Eu tinha um macarrão que eu tinha ganhado, que era integral. Sabe aquele macarrão preto? Então, e as minhas filhas eram pequenas e elas não gostavam dessas comidas assim, integral. Eu tinha esse macarrão, meio pacote desse macarrão preto, e eu tinha 2 ovos na geladeira. E naquele momento, ninguém sabia que eu ainda estava passando dificuldade. Eu já não vivia mais de doação, só que às vezes eu não tinha dinheiro suficiente para tudo, assim, sabe? Leite, mamadeira e tudo. E aquele era um período ali que eu não tinha muito dinheiro. E eu não queria pedir dinheiro para minha avó, porque eu tinha um caminho neural que eu percorria, que sempre que eu tinha, assim, por exemplo, R$ 5, eu ligava para minha avó, porque eu sabia que a minha avó ia me mandar 50, R$ 100 para me tirar daquele sufoco daquele momento. E aí, naquele dia, eu falei, eu não posso mais, toda hora que eu tô vivendo um momento de escassez, eu encontro uma solução fora de mim. Eu vou encontrar aqui agora uma solução para isso aqui, e eu não vou pedir ajuda de ninguém, e eu vou lidar com essa situação. Porque uma coisa é você não ter nada, outra coisa é você ter meio pacote de macarrão integral e 2 ovos na geladeira. E aí eu disse, eu só preciso encontrar um jeito de fazer essas crianças comer esse macarrão. E aí, estava eu lá na minha cozinha. Eu disse, eu vou fazer esse macarrão. E aí eu me lembro não lembro se foi a Sofia, se foi a Carol, elas eram pequenas. O que você tá fazendo? Aí eu falei assim, hoje o almoço vai ser a comida do Reino das Fadas. Daí, e eu contava muitas histórias para elas, né? Daí elas assim, o Reino das Fadas. Aí, o que as fadas comem? Aí eu falei, vocês vão ver o que as fadas comem. É uma comida muito gostosa. Sabe o que eu me lembrei agora? Que esse momento da minha vida me lembrou um pouco. Ai, eu sempre me emociono quando eu falo desse filme. Lembra o filme do Will Smith, A Procura da Felicidade? Que eles dormem uma noite no banheiro e ele conta da nave, que ele faz toda uma história para aquela experiência daquele menino se tornar um pouco mais confortável? Esse dia foi um tipo esse, assim. E aí eu falei que nós íamos comer uma comida do Reino das Fadas e que eu tinha visitado o Reino das Fadas no meu sonho e que e que elas me contaram que elas comiam e a gente ia comer a comida do Reino das Fadas. E eu me lembro que elas, eu tô ansiosa, né, para comer a comida do Reino das Fadas. A comida era um macarrão integral. Com 2 ovos e era o que tinha, era tudo que tinha, tudo que tinha. E eu me lembro que eu fiz aquele macarrão, salgadinho, enfim, tinha sal, e botei na mesa, elas comeram aquela comida, e aí elas, muito gostosa, comida do Reino das Fadas, eu falei, boa, né? E aquilo ali pra mim, gente, foi um marco, porque ali eu quebrei o ciclo de ligar pra minha avó e pedir dinheiro, porque quando a minha avó me mandava R$ 50, aí ao invés de eu comprar o que eu realmente precisava, aí eu ia lá e comprar, porque tava tanto tempo na escassez que daí eu já queria comprar um chocolatinho, aí eu já queria comprar outras coisas ao invés de comprar, tipo, comida mesmo pro resto dos dias, né? E aí eu ia mapeando todos esses meus comportamentos, todas as coisas que eu fazia quando o dinheiro chegava, né? Porque que eu tava naquele período de escassez, que quando eu tinha, eu comprava coisa que não precisava, mas eu comprava coisa que não precisava, porque era tanto tempo vivendo com o básico, que quando vinha um pouquinho a mais, queria comer um lanche, queria comer alguma coisa, né? E aí eu me lembro de elas comerem aquela comida e daquele dia em diante, eu nunca mais eu vivi sem ter dinheiro para comprar nada. É como se aquele ciclo aquele caminho neural de pedir para minha avó tivesse encerrado, a confiança em mim também veio e eu comecei a vender ali, as coisas começaram a vender. Naquele ano, daquele perrengue, foi o ano que eu fui para o Coqueirador Milionário para São Paulo, no evento da Elaine Orives,
E a partir dali, as coisas mudaram significativamente, assim, sabe? Então, o que eu aprendo com o meu divórcio, com 2 crianças pequenas? Cara, ninguém morre de perrengue. E a gente se tornou, às vezes, tão mole. Eu acho que essa geração, assim, eu digo, cara, eu acho que as pessoas estão muito moles, né? Elas não querem passar dificuldade, tudo, ai, muito difícil, tudo. E às vezes eu digo, cara, não se as pessoas que trabalham na internet dizem que é difícil, gente, desculpa, não pode ser difícil. Difícil é quem tem que sair, pegar ônibus lotado para ir trabalhar, ouvir desaforo. Isso realmente é difícil. Agora, trabalhar de casa, sabe? E parece que quanto mais liberdade a gente tem de trabalhar de casa, menos a gente quer trabalhar, porque a pessoa tá em casa, ela tem tempo para gravar, ela tem tempo para fazer e ela não faz. Então, assim, eu tinha 4 canais. Com 2 crianças pequenas em casa, tinha 4 canais que eu alimentava e eu gravava. Por quê? Porque eu queria sair daquela situação. E como que eu demonstrava que eu queria sair? Em atitude? Trabalhando, fazendo, gravando, não tá bom? É o celular que tem, é o que tem. Então eu sinto que quando a gente tem uma bengala ou quando a gente tem aonde se encostar, a gente tende depois eu faço. Porque você pode fazer depois, né? Você tem alguém ali para contar, você tem às vezes para quem ligar. Então, depois eu faço. Agora, quando você não tem para onde correr, quando você não tem para quem ligar, aliás, eu tinha minha avó, né? Mas se você também quer aprender a caminhar sozinha, cara, você faz. Então, basicamente, todos os dias eu tinha decidido, eu quero ganhar dinheiro com a internet, eu vou trabalhar pela internet e eu vou fazer o que for preciso, assistir o que for preciso até fazer, né, fazer isso dar certo. E foi isso, foi perrengue, aos poucos o dinheiro foi começando a entrar, à medida que o dinheiro entrando, eu ia comprando as coisas, depois eu fui pagando as contas. Em 2 anos, eu fiz um canal com 400 mil inscritos, 420 mil inscritos, um canal que tinha quase 500 mil de pessoas inscritas. Então, só que eu não comecei com estúdio, nem com iPhone, nada. Eu comecei com o que eu tinha. Então, eu tenho isso na minha vida, assim, fazer o melhor que você pode com aquilo que você tem. Eu acho que tem que começar do primeiro degrau, sabe? Às vezes a gente quer começar do degrau 50, sabe? E não dá, e a gente tem que olhar para nossa realidade, é o que é, entende? Então eu acho que foi um pouco disso, assim. Foi bom para eu descer um pouco do pedestal, foi bom para quebrar um pouco do meu orgulho, foi bom para eu ver que quando a gente sai de um relacionamento, a gente não tem que ficar pensando ainda em que o ex vai pensar, vai falar, vai dizer. Tudo na vida passa, nada é permanente, nada é para sempre, nenhuma dor é eterna, assim como nenhuma felicidade também. E, e o que eu posso dizer é que se você acreditar que dentro de você já tem força para mudar uma situação e você se comprometer com a sua vida, com os seus sonhos, com aquilo que você deseja viver, cara, você vai encontrar um caminho. Porque eu acredito que nós somos maiores do que qualquer problema que apareça na nossa vida. A gente dá conta de resolver, aprendendo o que a gente precisa aprender com aquela situação, com aquele problema. Eu acho que todo problema ele vem para nos transformar, ele vem para nos mostrar onde nós precisamos melhorar, sabe? E eu acho que a separação ela foi muito importante para mim, para isso. E também para eu ter essa convicção de que o meu dinheiro ele é muito importante. E se tem uma coisa que hoje eu não abro mão é da minha vida financeira, de fazer o meu trabalho. Vocês podem ver no vlog. Eu saio, eu vou jantar, eu vou no cinema, mas eu sempre estou gravando. Eu acordo de manhã, eu trabalho, depois eu desfruto. Primeiro eu trabalho, depois eu desfruto. Primeiro eu trabalho, depois eu desfruto. Então, é isso. Todos os dias você andar na direção de fazer dinheiro. Você precisa fazer dinheiro. E dinheiro é troca, dinheiro é servir. Acorda, preciso trabalhar, preciso trabalhar, preciso trabalhar. E cada dia você vai conseguir. Isso aqui é isso, é autorresponsabilidade. E eu acho que o casamento, dependendo do contexto, ele traz uma dependência. E toda dependência, ela tira o poder de alguém. Então, se você depende de alguém, é porque aquela pessoa, você acha que ela é maior do que você. E que você é pequena e fraca. Então, enquanto você depender daquela pessoa,
Você pode estar pequena e fraca, mas carimbar que você é pequena e fraca para sempre, que você nunca vai conseguir se sustentar, isso não é verdade, né? Você pode precisar num período. E outra coisa, você não vai morrer se um dia tiver que comer miojo, se um dia não tiver açúcar, você não vai morrer se um dia não tiver pão para você comer. Eu me lembro de uma vez eu ia comprar pão, eu tinha umas moedas, e aí eu fui comprar 3 pães, um para mim e um para cada uma, né? E aí quando eu fui pesar, o pão era pesado, não sei se é hoje, é pesado, né? E quando deu ali, deu mais do que eu tinha dinheiro para comprar. Aí eu fui lá de novo, pedi mais 2 pães. Aí a moça me deu 2 pães, as moedas que eu tinha dava para comprar 2 pães. Eu peguei aquele saco com 3 pães, deixei no corredor, passei com os 2 pães, um para minhas filhas. E é isso. A gente vai morrer? Não vai morrer, sabe? Então eu sinto que às vezes a gente tem medo da falta, medo do perrengue, medo da dificuldade. O perrengue, eu acho que ele tem um poder muito grande. Tudo tem luz e sombra, né? Eu acho que o perrengue, ele nos ensina muito. Se a gente estiver disposta para aprender com o perrengue, a gente nunca mais vai precisar passar perrengue se a gente conseguir encarar o perrengue de frente, sabe? É tipo isso. Me contem se vocês gostam de vídeos assim. Eu espero de verdade, assim, que esse vídeo tenha te inspirado a te reconectar com a força que existe dentro de você. Você é muito maior do que você imagina e você consegue lidar com muito mais coisas do que você mesmo imagina. Talvez se você tirar o problema do pedestal, se você tirar algumas pessoas do pedestal, você vai se ver com um pouco mais de realidade, sabe? Porque às vezes você bota uma dívida num pedestal, ok, eu sei que você tem que pagar, só que a sua vida não é só essa dívida, entende? Tem tantas outras coisas que fazem parte da sua vida. Tem você que está com saúde, seus filhos que eu espero que estejam com saúde. Tem o teu trabalho, tua vida profissional, você precisa dormir. Então, olhar para a vida mais com uma totalidade, não só como um problema, assim, é como se agora fosse só aquele problema. Não, tem tantas outras coisas que a gente precisa, tipo, tava naquela época, né, no psiquiatra, desmaiando, com crise e tal, mas a minha vida é só isso aqui? Não, minha vida também é o meu trabalho da confeitaria, é as minhas filhas que precisam aprender na escola, que eu preciso levar para a escola, que eu preciso contar história. A nossa vida tem tantas coisas, às vezes a gente coloca uma coisa assim como se fosse o centro, que é o que acontece quando a mulher vai pro casamento. Ela coloca o casamento como se a vida dela agora fosse aquele casamento. E tudo bem a gente casar, entende? Mas casar ao ponto de você abrir mão da tua independência, ok, cuida do casamento, mas cuida da tua vida profissional, cuida da tua vida financeira, sabe? Cuida dos teus filhos, cuida do macro, da vida de um lugar mais inteiro. Porque senão, quando aquele casamento sair da tua vida, acabou, né? Quem falava muito isso era a minha psicóloga. Quando a Alexia morreu, eu fiz terapia, né? E a Alexia, ela era aquela família que eu queria ter e que eu não tinha tido. Então, quando a Alexia nasceu, pela primeira vez eu tive uma sensação de família e eu acreditava que agora eu podia ter uma família que nunca ia me deixar, me abandonar. Então eu coloquei um peso na minha filha de que ela tinha me salvado de uma ferida, de um abandono, de uma rejeição, que não era responsabilidade dela aquilo. Só que era assim que eu via ela. Então, como quando ela nasceu, nós tínhamos ali a família, que a gente almoçava junto, tomava café junto, levava para a escola, contava historinha para ela, nós vivíamos aquela harmonia, que era aquela família que eu queria ter vivido na minha infância. Quando a Alexia morre, o meu mundo meio que desaba. Por quê? Porque ela era o que eu queria viver e eu vivi basicamente para aquilo ali. Então a minha psicóloga falava isso, assim, quando a gente coloca a nossa felicidade em algo fora e tal, e a gente foca só numa coisa, quando aquilo sai da nossa vida, fica um vazio muito grande, porque você não tem identidade, você não sabe quem você não tem, e eu não tô falando que a gente não deve sofrer a perda de um filho, entende? Só que às vezes a gente coloca a nossa devoção numa coisa só e esquece que a vida são várias coisas, né? Então a terapia me ajudou a relembrar. Você não é só a mãe da Alexia. A Alexia, seja lá onde ela estiver, ela vai ficar feliz de te ver voltando a sorrir, a viver, a sair, a dançar, a se divertir, né? A trabalhar, a voltar a fazer dinheiro, a cuidar de você, a tomar banho, porque eu não queria tomar banho, não comia, eu comia sustagem, papinha, porque eu não conseguia comer. Então, é isso, assim. Mas às vezes, por carência mesmo, a gente coloca algumas
pessoas, às vezes filho, casamento, num pedestal, e a gente esquece que a vida ela é mais ampla. Então, se você tem um casamento, por exemplo, eu me separei ano passado, sofri pra caramba publicamente, mostrei para vocês o quanto foi doloroso para mim. Só que o casamento, ele era uma fatia da minha vida. Eu tinha minha empresa ainda, né? Eu tenho minhas filhas que eu continuei trazendo, pegando e fazendo o meu papel com elas. Então, a vida de uma mulher não pode ser resumir um casamento e a filho, sabe? Eu acho que nós fomos educadas para isso, mas eu acho que quanto mais você cuida das outras áreas da sua vida, mais força você tem para sair de um casamento e mais força você tem até para sair de um trabalho. Ah, eu não quero mais trabalhar aqui porque eu vou dar conta e vou fazer outra coisa aqui, porque o dinheiro não está no trabalho, o dinheiro está em mim. Quem faz aquele dinheiro todo mês não é a empresa que te dá porque eles são bonzinhos. Quem faz aquele dinheiro todo mês que você recebe é você, com o seu serviço, o que você entrega lá, é por isso que você recebe o dinheiro. Não é nenhum favor que a empresa está fazendo. A empresa precisa de você tanto quanto você precisa dela. Então, assim, aquela empresa também precisa do que você entrega lá. Então, é uma troca, entende? Só que quando a gente vai para a vida com esse olhar de salvador, eu preciso de um emprego, eu preciso, aquela empresa precisa também. É uma via de mão dupla. Então, às vezes a gente coloca as coisas na nossa vida desse lugar de pedestal. Ah, eu preciso de um trabalho, eu preciso daquela cliente. Ah, eu preciso que aquela pessoa fique. Não, se aquela pessoa não ficar, você faz ali, porque quem faz é você, não é a pessoa, entende? Então, enfim, é muito complicado, mas eu acho que isso é uma construção social, esse pensamento, isso está muito forte no inconsciente coletivo, né, de que a mulher é muito recente ainda que a gente tem poder para alguma coisa. Acho que tem 100 anos que a gente pode votar, que a gente pode ter uma conta no banco sem ter que um homem assine por nós. Tem tantas coisas que são novas pra gente. Imagina trabalhar, sair do casamento, né? Tem uma culpa que vem junto com isso. É muito mais embaixo, assim. Mas a partir do momento que você se responsabilizar, crescer, ser adulta, assim, não, eu me responsabilizo pelas minhas roupas, pela minha comida, pelos meus filhos. Cara, o dia que você sentir isso no seu corpo, eu tenho certeza que a vida vai te trazer um trabalho, uma ideia, alguma coisa que vai fazer você conseguir ser responsável pela sua vida. Eu acredito demais nisso, assim, que primeiro a gente decide e depois o caminho se abre, e depois aí as coisas começam a acontecer. Claro que quando o caminho se abre, a gente tem que caminhar, né? Não adianta o caminho se abrir, não adianta vir a ideia, não adianta vir a oportunidade, a gente continuar parada. Tem que caminhar, né? Tem que caminhar. Certo? Ai, gente, eu falo, né? Falo. Ai, meu pai do céu. Mas é isso. Me contem se vocês gostam de vídeos assim. Se inscrevam neste canal. E nos vemos em breve nos próximos vídeos.